Olá, eu sou a Luciana Barcala e hoje eu quero falar com vocês sobre as tarefas que são mensuradas na MIF. No vídeo anterior, nós falamos de cada nível, de 1, que é o dependente total, até o nível 7, que é o independente. E hoje eu vou listar para vocês as 18 tarefas que são mensuradas com a MIF. Então, a primeira delas é a alimentação. Então, qual é o nível de dependência ou de independência que o meu paciente realiza para a alimentação? Então, você vai pegar do 1 ao 7 e classificar como é a alimentação desse paciente. Ele ajuda, ele se alimenta sozinho, mas ele precisa ainda de um ajudante. Mas o quanto ele precisa? É meio a meio? Ou o ajudante precisa fazer mais? Ou o paciente já faz mais? Se ele faz mais, é o nível 4. Se faz meio a meio, ele é o nível 3. Se o ajudante faz para mais e ele só ajuda um pouquinho, é o nível 2. E se ele precisa que alguém faça tudo, é o nível 1. Mas se ele precisa que alguém fique ali só auxiliando, falando o que ele tem que fazer, é o nível 5. Agora, se ele faz uma alimentação independente, mas ele precisa de uma cadeira adaptada, de uma mesa ou até de utensílios para alimentação, ele é um nível 6. Agora, se ele não precisa de nenhuma adaptação e se alimenta sozinho, ele é um nível 7. Então, eu dei um exemplo na primeira atividade da MIF e agora eu vou listar para vocês quais são as outras tarefas e vocês vão fazer essa mesma análise em cada nível, tá? Então, pega essa tarefa e coloca qual é o nível 1 até o nível 7 para cada tarefa, tá? Na segunda tarefa, são os cuidados com a aparência. Então, como o meu paciente no dia a dia, ele está lidando com o cuidado da aparência, né? De cortar o cabelo, então ele vai lá cortar o cabelo, ele escova os dentes, ele faz o asseio, né? Que é a higienização. O asseio é o nível 6, tá? De tarefa. Então, o asseio é uma outra coisa. Então, é o cuidado com a aparência. O quanto ele está preocupado com a aparência dele, tá? Não só da parte de higienização, ok? O 3 é o banho. Então, como está o banho dele? Ele toma banho sozinho? O nível 4 é fazer a vestimenta da parte superior do corpo. O nível 5 é a vestimenta da parte inferior do corpo. A tarefa 6 é o asseio. O asseio são os cuidados matinais que esse paciente precisa ter. Ele acorda, ele escova os dentes, ele lava o rosto, ele penteia o cabelo, tá? Então esse é o asseio, é esse cuidado matinal. O nível 7 é o quanto esse paciente está no controle do esfíncter vesical. E o nível 8 é o quanto esse paciente está no controle do esfíncter anal. Então, o quanto ele controla a sua urina, né, que tá essa parte do esfíncter vesical, e quanto ele controla a parte fecal, que é o esfíncter anal. O nível 9 é como ele está na transferência da cama para a cadeira, da cadeira para uma cadeira de rodas. Então, como que está essa transferência de locais aonde ele está em sedestação, sentado. O nível 10 é como ele utiliza o vaso sanitário. Então, tá vendo quantas atividades são fundamentais para ele ser funcional no seu dia a dia? Estamos na 10ª ainda. São 18 habilidades que a gente precisa mensurar. 18 funcionalidades, tarefas funcionais. 11. O como ele está na atividade realizadas em banheiro, no chuveiro. Então, como ele acessa tudo isso. O 12 é como está a locomoção dele, seja andando
em ortostatismo ou na cadeira de rodas. Tem que escrever ali a observação, mas mensurar de 1 até 7. 13. As escadas. Como esse paciente executa a atividade nas escadas? Ele sobe, ele desce, ele precisa de auxílio. Então essa é a 13ª funcionalidade. A 14ª é o nível de compreensão. Como ele compreende? Nada, um pouquinho, mais ou menos, ou mais compreende do que se confunde. Então, você perguntando pela segunda vez ou orientando, refazendo a pergunta, ele entende, então já é um nível 5 que é supervisionado, que precisa ali de um auxílio, tá? Mas não faz para ele, não responde por ele. Então, todas essas tarefas são possíveis classificá-las do nível 1 ao nível 7. 15 é a expressão. Então, como ele está expressando a partir da comunicação expressiva. Então, a gente pode ver que 14 e 15, que 14 é a compreensão e 15 é a expressão, está relacionada ali com a área de Broca e com a área de Wernicke, né? Broca na expressão e a área de Wernicke na compreensão. O 16 é a interação social. Então, como esse paciente está nessa interação com as pessoas, na sociedade. Classifique também de 1 a 7. O 17 são as soluções de problema. Como esse paciente está solucionando os problemas do dia a dia dele? Ele não soluciona nada ou ele tem a capacidade de solucionar tudo sozinho, raciocinar totalmente para essas atividades do dia a dia? E por último, a tarefa 18, que é a memória. Como que está o nível de memória deste paciente? Mais ou menos, então a gente já entra ali num 4, 5. Ele não consegue memorizar mais nada, é um nível 1. Não, ele tem uma boa memória, tudo que se pergunta ele consegue falar numa boa, então ele está no nível 7. Turma, a MIF ela é muito complexa, mas ela é muito útil. E mesmo que você não colocar ou aplicar a MIF certinha, você consegue utilizar as atividades funcionais que nós temos aí, 18 tarefas, que são importantes para a independência funcional do nosso paciente. Então use como um roteiro de atividades funcionais. Vai lá no vídeo dos níveis e verifica como é importante essa progressão nas atividades funcionais do nosso paciente. Se vocês quiserem receber esse material em PDF, eu vou deixar aqui o meu contato para que vocês solicitem, que eu faço questão de compartilhar esse material com vocês. Espero que vocês tenham gostado e usem, utilizem, tá? E compartilhem esse vídeo aí com os amigos de vocês também. Até a próxima!